O município de Velas, na Ilha de São Jorge, agraciou Alan Menezes, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, com a entrega de uma peça de cerâmica personalizada da autoria do artesão jorgense António Pedroso. Segundo Luís Silveira, esta é uma distinção justa e um gesto simbólico da ligação entre estes dois municípios açorianos e das suas gentes. E por isso dizer-vos que também na política, muitas vezes não parece, mas é, e deixar aqui estas palavras de forma sentida e sincera. Não tive a sorte, porque não fiz curso superior, e não tive a sorte de ter o professor Alan como meu professor para me ensinar, mas tive a sorte de ter o Alan para me ensinar na política. E por isso eu diria que há dois nomes em que eu me revejo na política e que muito me ensinaram, se calhar sem perceber que me estavam a ensinar. O Alvarino Pinheiro, que recentemente partiu e que era presidente do CDS e que me trouxe também para a política, e o Alan Menezes. Numa altura em que vou para o Parlamento Regional, ainda jovem, já passaram 15 anos, tinha 30 anos quando fui para o Parlamento, ou 31 anos, e aquilo é um bocadinho assustador entrar naquele hemiciclo. Os primeiros dias, as primeiras semanas, não é tão linear e tão simples como parece. E muito menos quando estamos na oposição para criticar um governo, porque normalmente a oposição critica mais do que elogia, é essa a sua missão também, faz parte. E é óbvio que eu me levantar, aquele jovem sem experiência nenhuma política, não é que hoje tenha muita, mas vai-se adquirindo alguma, falar com personalidades, como era de referência o Alan Menezes, secretário do Ambiente à altura, não era uma coisa fácil. E a forma como ele tinha de me responder às minhas críticas era sempre a ensinar. E depois tinha um outro gesto, é quando chegávamos a um intervalo ao bar, ele tinha sempre um gesto de carinho para comigo. E aquilo dava-me conforto, porque eu ia para o bar cheio de medo, porque eu não sabia o que é que ele me ia dizer, para o bar ou para o corredor onde nos encontrávamos. E depois a forma como nas comissões parlamentares, que eu fazia parte de duas, e uma delas a CAPAT, a Comissão Parlamentar de Ambiente e Trabalho, da qual o governante Alan era ouvido pelos deputados, e em que me cabia colocar algumas questões, que às vezes me mandavam colocar, no bom termo da palavra, mandar, e que eu ia a tremer todo como é que eu ia dizer aquilo ao Alan. E ele tinha sempre uma forma tão simples de me responder, tão confortante, que eu, a partir da segunda ou da terceira pergunta, já fazia aquilo com uma vontade enorme, porque ele não me criava nenhum constrangimento. Mal sabia eu que um dia seríamos colegas autarcas, por sinal, a entrar no mesmo dia, no mesmo ano eleitoral, 2013, e passados 10 anos estarmos aqui juntos, com esta aprendizagem da minha parte, como é óbvio, e que muito fui aprendendo, em particular nos primeiros anos, e ele se calhar, se apercebeu, nunca me disse, ou então não se apercebeu mesmo. Mas foram tantas as vezes que eu lhe telefonei para lhe fazer perguntas, e com uma razão simples. A experiência da autarca dele era a mesma que a minha, começámos no mesmo dia. Até a minha era maior, porque eu tinha 12 anos de presidente de junta. Mas a verdade é que a experiência do Alan, enquanto governante, enquanto professor, enquanto pessoa de conhecimento que o é, foi fundamental para mim. Alan Menezes agradeceu nesta noite o gesto do município de Velas, uma homenagem que surgiu no seguimento do apoio do povo angrense no acolhimento a quando da crise sísmica de 1964. Fizemos uma caminhada conjunta e estas questões do aprender não se aprende só numa direção, aprende nas duas direções, e também eu aprendi muito e fiquei a saber muito sobre São Jorge nas conversas com ele. Ainda hoje fizemos uma visita bastante minuciosa ao concelho, em que também aprendi muito, porque há muitas coisas que todos nós vamos aprender nos concelhos. E de facto esta aprendizagem, esta proximidade é mutuamente importante e mutuamente benéfica. Todos os nossos concelhos beneficiam sempre que nós nos podemos entender. E é também, e para terminar, que não quero a monopolizar o vosso tempo, dizer-vos que na política há um ditado que diz: os adversários estão do outro lado, os inimigos, esses costumam estar por trás das nossas costas. E, portanto, na verdade, é muito mais fácil, às vezes, nós estabelecermos uma relação com pessoas que pensam como nós, porque, na verdade,
é ser um autarca deste ou daquele partido não fará grande diferença nas soluções. Os buracos na estrada precisam de ser tapados, a água precisa de ter qualidade, o lixo precisa de ser recolhido. Não parece que haja assim uma componente ideológica muito forte nessas matérias e, portanto, todos nós enfrentamos problemas semelhantes. E a verdade é que nos anos que eu passei pela atividade política, sempre tentei manter, e acho que sempre mantive, uma boa relação com gente de todos os partidos. Porque não são os partidos que definem as pessoas é que fazem os partidos. Estas coisas têm que ser vistas assim. E, na verdade, aquilo que nós procuramos todos, independentemente do grupo em que nos integramos, é o bem comum. E é o bem comum que tem que ser procurado. Por isso, Luís, muito obrigado. E, meus senhores, eu não queria falar assim também. Muito obrigado pela vossa calorosas palmas. Muito obrigado por me terem recebido aqui. A homenagem a Alan Menezes no âmbito do lançamento do livro São Jorge, a Ilha Mártir, a crise sísmica de 1964. Listen up. Rádio Ilhéu. Yeah. Tudo sobre a sua terra.